Nós estamos na linha com a deputada federal Rosana Vale, inclusive os nossos componentes da mesa, Patrícia Gomes, João Vilela, Ricardo Camilo, poderão interagir. Antes de mais nada, deputada, muito obrigado pela sua participação nesta manhã de terça-feira aqui no Jornal Litoral. Olá, Douglas, tudo bem? Bom dia a todos que acompanham aí na bancada. Estou aqui à disposição de vocês. Eu acho que um dos principais assuntos, ou o mais recente, é com relação à sua votação favorável ao voto auditável. E num vídeo que circulou nas redes sociais, a deputada fez questão de ouvir alguns dos seus eleitores e, através da audição, chegou à conclusão de que a maioria era favorável ao voto auditável. Como que a senhora viu a resposta da Câmara Federal e o não número suficiente para a sua aprovação? Então, eu acho que já é um assunto passado, né? A Câmara decidiu, não foi aprovado. Para eu chegar nessa minha decisão, realmente eu estava bastante em dúvida, porque eu acredito que tem coisas muito mais importantes para a gente pensar no momento como agora, né? Vacina, pandemia, então era um gasto a mais. Mas eu passei o final de semana ouvindo a população, ouvindo as pessoas que me acompanham, mandei o WhatsApp, liguei para pessoas que eu sei que me seguem, que votaram em mim, que acompanham o meu trabalho, e eu percebi que tinha um 80% favorável, porque havia ainda muita falta de conhecimento da população, né? O voto impresso auditável não é a volta da cédula de papel. E aí eu resolvi então fazer um vídeo explicando para a população e dei meu voto. Eu sei que eu tenho que seguir a minha consciência, os meus princípios, mas também tenho que dar voz às pessoas que me elegeram, né, que me acompanham, que me respeitam. Então foi essa a minha decisão. Eu gravei 3 vídeos, no primeiro questionando, colocando essa situação para as pessoas, e aí não foi assim na rede social apenas, foi pelo WhatsApp, foram conversas. Realmente eu passei o final de semana ouvindo mais 100 pessoas que acompanham o meu trabalho, que me seguem mais de perto, para saber da opinião de cada uma delas, e aí cheguei a essa conclusão. Estava bastante dividido, eu entendo a posição de quem votou contrário também. Eu confio na urna eletrônica, eu fui eleita dessa forma, isso não quer dizer que eu desconfio do resultado da urna, nada disso. Mas diante da polêmica que se causou, né, dessa desconfiança desnecessária, na minha opinião, eu achei por bem votar, então, a favor, porque quanto mais transparência, melhor. Esse foi meu entendimento. Né? Seria uma modernização das urnas eletrônicas, não desprezar as urnas eletrônicas. É uma consequência. As nossas urnas são de 96. Então, seria uma forma de acoplar a urna eletrônica à impressão, onde o voto, o comprovante não seria levado para casa. Algumas pessoas falaram, você vai voltar o voto de cabresto, porque as pessoas vão levar o comprovante. Não era nada disso. Mas a decisão dos parlamentares acima de tudo, não foi aprovado, e agora, como eu coloquei na minha rede social, vamos partir para as pautas importantes, para o que tem que ser feito. Então, eu tenho a minha consciência tranquila, que eu agi assim, sem nenhum interesse, e de acordo com o que eu decidi, por ser a opinião da maioria das pessoas que me seguem. Bom dia, deputada, aqui é João Vilela que está falando. Gostei muito da sua explicação. Aliás, faltou também nessa questão da urna, essa explicação que a senhora deu. Se as pessoas tivessem ouvido uma explicação como essa, de uma forma maciça no Brasil, acho que o resultado seria muito diferente. Gostei muito. Perfeito, é exatamente o que eu penso também. Não era a hora realmente, mas já que estava para votação, é importante se posicionar. Achei perfeita a sua explicação. Minha pergunta é a seguinte: tem pautas urgentes agora, deputada. Será que o Brasil vai andar na reforma política, reforma administrativa? A tributária parece que foi enterrada novamente. Como é que estão os ânimos aí no Congresso Nacional? Porque tem pautas que nós estamos aguardando que sejam votadas, e o Brasil precisa ter uma desburocratização maior, precisa fazer agora o país sair da letargia que ficou durante esses últimos anos, que nós pegamos, infelizmente,
em governos que foram atrasadíssimos para o nosso país, precisamos sair da letargia para a gente poder começar a avançar e criar mais empregos, mais empresas, para o país poder realmente ser produtivo. Exato, eu concordo com tudo que você disse, João, e eu estou bastante preocupada porque essa polarização que se instituiu no nosso país só está atrasando, as pessoas estão tirando o foco do que é importante para ficarem nesse xingamento que não leva a nada. Então, como você falou, da reforma tributária, ela foi fatiada. Essa semana a gente viu, através de um PL, né, que aumentou o desconto do imposto de renda, eu consultei as pessoas, ou seja, não vai agradar, não está agradando. Então, eu estou acompanhando, vi a reforma política também, a única coisa que foi colocada foi distritão ou voto a volta das coligações, ou seja, nós estamos vivendo um momento muito, muito difícil. E enquanto alguns políticos politiqueiros, né, usam esse momento para aparecer ainda mais, para xingar de ambos os lados, o Brasil está parado. A gente precisa avançar nas pautas importantes realmente. Reforma tributária, reforma administrativa, precisamos pôr a economia para movimentar. Só que parece que é já uma estratégia, né, de quem quer tumultuar, quanto pior, melhor, para que a situação continue dessa forma. Deputada Rosana, bom dia. Ricardo Camilo, quem fala. Deputada, eu faço coro aqui ao João em diversos aspectos. A única coisa que eu divirjo é que eu acho que não iria mudar, infelizmente, a votação, porque não foi a população que fez, isso não foi um plebiscito, mas sim uma decisão do Congresso, onde houve a maioria, mas não a maioria absoluta para a mudança da lei. De repente o momento fosse inadequado, mas é algo que agora perdura por longo período. Você, indo contra a orientação do PSB, já não é a primeira vez que você ouve a base e não o partido. Como que você vê essa sua relação com esses partidos e inclusive a sua posição mais de centro-esquerda, mais uma vez ouvindo a população e não esses interesses políticos? E complementa a pergunta, se ao invés de focar em tantas reformas, já que parece uma casa mal feita que precisa ser totalmente reconstruída, será que não seria melhor começar com a reforma política para que haja uma melhor seleção de políticos? Nós estávamos discutindo a capacitação das pessoas. Hoje qualquer um pode ocupar um cargo, só precisa ser votado, mas chega aí e não tem essa sensibilidade, essa competência de saber como se portar. Será que não seria a reforma política a primeira a ser feita? Então, a reforma política não passou, né? Os únicos itens que estiveram em discussão nessa comissão especial para a reforma política foram a volta das coligações e o distritão, que causou divergência entre os parlamentares. Agora, a sua pergunta a respeito das minhas votações, eu tenho consciência, convicção e responsabilidade. Então, eu sei que quem me elegeu foi a população. E a população elege a pessoa, muito mais do que um partido. Então, eu tenho essa responsabilidade. Não adianta falar, é uma orientação que o partido faz, mas a minha história foi o que prevaleceu para que eu fosse eleita. Então, sempre o meu lado vai ser o lado da população, do que eu acredito que é o melhor para as pessoas que me acompanham, o melhor para a minha região também. Eu levo muito isso em conta, verbas para a região, eu vou pedir mesmo. Algumas pessoas discordam, falam, você vai pedir para o governo? Eu vou sim, porque é obrigação do governo, é a minha obrigação lutar pelos interesses da minha região, que eu conheço bem quais são as dificuldades, e eu voto também contra o governo, voto contra e voto a favor, porque eu voto projetos que eu acredito que são bons e projetos que eu não concordo. Então, assim, eu espero, né, e que a população entenda, e as que me acompanham, as pessoas que me acompanham têm esse entendimento, que eu sou represento esse novo jeito de fazer política. Não é a nova política, mas é um novo jeito, um novo entendimento. Não tem 35 ideologias no país, e a gente tem 35 partidos. Então, infelizmente,
As pessoas não votam, eu vou votar porque ela pensa dessa forma, porque essa ideologia desse partido não é assim. As pessoas viraram referência. Então eu não posso fugir disso, desse meu compromisso com a população que me elegeu. Deputada Rosana Vale, tem uma participação de um ouvinte participando através do nosso WhatsApp. Eu queria que a senhora ouvisse. É o Fernando Vale. A deputada, gostaria de agradecer a participação dela pública e dizer que se todos os deputados, vereadores e aqueles que nos representam agissem como ela, o Brasil estaria numa situação melhor. Todo e qualquer governante ou quem está exercendo o mandato através do povo precisa consultar o povo. Parabéns pela iniciativa, você me representa, Rosana, e gostaria de agradecer publicamente a sua explanação. Jornal Litoral. É o Fernando Vale, deputado. Isso, apesar de ser Vale, ele não tem nenhum parentesco comigo, mas é uma pessoa que me acompanha, é importante falar isso, ele me acompanha, emite opinião também, converso sempre com ele, com muitos outros, através do WhatsApp, através das redes sociais, é assim que a gente consegue fazer um mandato participativo, e é o que eu acredito. Bom dia, deputada Rosana. Quem está falando é Patrícia Gores. E eu gostaria de saber da senhora, já que a senhora acabou de falar da participação da população, eu queria saber quais são os seus projetos para a nossa região, sabendo também dessa discussão que a gente teve hoje com relação ao Porto de Santos, o que a senhora, enquanto deputada, pode ainda mais adicionar a essa temática, né? Porto de Santos e também para a nossa região. Então, Patrícia, eu sou presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Porto de Santos. O Porto de Santos é uma bandeira do meu mandato desde o início. Eu sou titular da Comissão de Viação e Transportes, onde a gente discute pautas importantes relacionadas ao Porto. Eu tenho dezenas de projetos de lei que estão pautados. Um deles era ser votado, inclusive, essa semana, que é a outorga, né? Parte do dinheiro dos leilões que são feitos de arrendamento de cessão das áreas portuárias, esse dinheiro da outorga vai tudo para o Tesouro. Então, um projeto de lei meu é que parte desse recurso fique nas cidades portuárias para que possa ser investido em infraestrutura, na melhoria da relação porto-cidade, equipamentos culturais, para que a população tenha não só o ônus, mas também o bônus de ter um porto. Esse é só um exemplo, tem muitos outros projetos. Eu estou acompanhando esse processo de desestatização do porto. Quero dizer que não sou contra a privatização, mas estou acompanhando o censo dos empresários, dos trabalhadores, da sociedade, das prefeituras, ou seja, eu vou votar no que eu acredito que é o melhor, ouvindo também esse segmento, que é muito importante. Então, estou acompanhando para saber esse estudo que está sendo feito pelo BNDES, que vai apontar qual é o modelo de privatização. Eu vou acompanhar, tem audiência pública também já marcada em Brasília, para a gente discutir junto com os agentes relacionados ao porto aqui da região, para a gente discutir. O modelo apontado pelo governo é o melhor modelo que o setor portuário considera? Se vamos votar a favor. Se não for, vamos votar contra. Então, tenho acompanhado, porque eu sei que emprego no porto traz desenvolvimento para a Baixada Santista, o porto é responsável por quase 30% da nossa balança comercial, é um grande tesouro que nós temos aqui na região. Bom dia, rádio, Arnaldo aqui de São Vicente, para Rosana. Me arrependo de não ter votado em você, tá? Porque eu fui pela ideologia, mas a gente vê que você faz um bom trabalho, um excelente trabalho, né? Tudo que vai para o lado esquerdo, centro-esquerda, me causa repulsa. Mas você foi o diferencial, tá? Infelizmente, você é única em uma ilha de bandidos, né? Essa corrupção terrível, essa guerra ideológica. Então, fica aí meus parabéns para você, tá? Abraço. Jornal Litoral. Rosana, é o Arnaldo de São Vicente.
Eu agradeço, Arnaldo, pela sua mensagem, isso me fortalece e a sinceridade é o que eu tenho ouvido nas ruas, das pessoas que conseguem me enxergar como uma parlamentar que está preocupada realmente sem essa questão politiqueira, que está preocupada em ser pragmática também, em resolver os problemas da minha região. E assim eu faço independentemente de partido. Eu nem olho qual é o partido do prefeito, porque eu sei que faz parte da política tradicional, falar, eu vou ajudar esse prefeito porque é do meu partido, porque depois ele vai me ajudar na eleição. Nada disso eu faço. E eu não sou uma deputada de uma cidade só. Por eu ser uma repórter regional, que tem conhecimento das realidades nas cidades do litoral e também do Vale do Ribeira, eu me tornei uma deputada regional, que abraçou as bandeiras, os problemas de cada uma das cidades. Então, se você falar qualquer cidade, eu sei das minhas ações. Guarujá, verbas para o turismo, autorização para o aeroporto civil metropolitano, que eu estou acompanhando, 240 casas no Cantagalo para pessoas que perderam as moradias nas enchentes. Se você falar Santos também, todas as ações, Hospital Guilherme Álvaro, Santa Casa de Santos, Beneficência Portuguesa, ações de infraestrutura. Então, eu sei, São Vicente, Ponte dos Barreiros, a Rua Japão, eu estou lutando por todas. Vale do Ribeira também, habilitação de leitos de UTI, verbas para compra de equipamentos importantes. Então, eu vou fazendo. Cubatão, estive ontem na prefeitura de Cubatão, o prefeito também me pediu, quando as verbas apareceram para revitalização ali da Vila dos Pescadores, ali em Cubatão, havia um grande empecilho para começar essa obra, porque o IPHAN disse num documento que precisava ter uma prospecção arqueológica, ou seja, a obra não podia ir adiante. O prefeito ficou desesperado, falou, assim eu não vou conseguir viabilizar. Fui lá no IPHAN, conversei, mostrei as fotos, falei, é uma área degradada, vocês vão, com essa colocação, vocês vão atrasar a revitalização de uma obra que é importante para a população que vive nessa situação. Conseguimos que o IPHAN reavaliasse a decisão, e agora a obra pode ser tocada. Então, Tancredo Neves também, obra em São Vicente para a população de Santos, a obra estava abandonada, 20% só concluída, conseguimos que a Secretaria Nacional de Habitação conseguisse retomar os trabalhos, já tem 80% pronto, previsão de entrega no começo do ano que vem, ou seja, o meu mandato é um mandato de trabalho. Não me venham colocar ideologia extremada para mim, não me venham colocar polarização, eu não vou subir no palanque para xingar ninguém, porque eu sei que não é isso que a população quer. A população quer que eu trabalhe, e é esse resultado que eu estou entregando. Bom dia, Jornal Litoral, Douglas, bancada, Camilo, João, doutora Patrícia, parabéns à deputada Rosana Vale, o qual sou eleitor, acompanho nas redes sociais, porque ela sim tem representado a todos nós, e principalmente a região, beneficiando a todos de maneira geral, seus eleitores e não eleitores. Agora, eu fiquei um pouco com ciúmes, porque eu sou eleitor, a sigo no Twitter, compartilho informações, opino e não recebi nenhuma ligação dela. Poxa, brincadeira, uma boa semana a todos. Mariano Gomes. Jornal Litoral. Nivaldo de Santos. Para mim, Rosana, você simplesmente mediu o coeficiente, viu que não ia dar para passar a proposta da PEC relacionada ao voto impresso e o partido liberou para vocês não perderem voto. Eu acho que foi jogo sujo do PSB, como não foi só você não, um monte de deputado que depois acabou votando a favor, sabendo que a maior parte do povo gostaria que a urna fosse auditável. E você só foi no embalo desse pessoal aí também. Jornal Litoral. Bom, essas são as participações através do WhatsApp, Rosana. Eu queria suas considerações finais, desde já, mais uma vez, agradecendo sua participação aqui no Jornal Litoral. Então, eu agradeço, eu só não entendi essa última colocação. Eu não sei se ele falou que o PSB liberou a votação. Não liberou. O PSB, a orientação era para votar? Não. Então, não liberou bancada nenhuma. Então, acho que foi isso que ele perguntou. Mas eu quero agradecer mais uma vez a participação.
dizer que eu estou à disposição para qualquer esclarecimento. É assim que a gente faz a democracia. Eu sei que eu não vou agradar a todos, tem opiniões divergentes, mas o respeito tem que estar acima de tudo. E eu tenho convicção de que as pessoas, a maioria que me acompanha sabe disso. Nem sempre vou votar de acordo com o que aquela pessoa pensou, mas o importante é que ela saiba que não tenho nenhum interesse pessoal em nenhuma das minhas votações. Eu quero sempre agir com a minha consciência e pela vontade popular. Deputada, mais uma vez, obrigado, e vamos marcar aí na sua agenda, quando possível, que a senhora venha de forma presencial, até é possível para atender um número maior de ouvintes que interagem diariamente aqui no Jornal Litoral. A gente pode, no futuro breve, marcar essa sua presença aqui nos estúdios da RTL? Claro, Douglas, marca com a Letícia. Com certeza a gente presencialmente é melhor, porque olha no olho, né, de vocês aí, e nada convence mais do que a gente contar a verdade e ser transparente. Essa é a política que eu acredito. Muito obrigado, deputada Rosana Vale, conversando com os nossos amigos no Jornal Litoral.